Eu tenho um prazer enorme de ensinar. Acho que tem uma das coisas que eu tenho prazer é de ensinar. E o meu prazer não está em eu ensinar. O meu prazer está na outra pessoa quando ela aprende. Não sei se você consegue entender isso. Eu sou professor, então é bacana quando eu consigo perceber que o meu aluno aprende. Né? Na escola, quando eu dou aula, eu vejo meus alunos coisas extremamente complexas. Quando ele aprende, e depois, quando termina a aula, quando encerra a aula, que ele chega para mim e fala: professor, eu consegui entender coisas com o senhor que há muito tempo eu não entendia. Aquilo é um prazer. Não porque fui eu que ensinei, e sim porque a pessoa conseguiu aprender. Então isso para mim, acho que o aprendizado não tem preço. E eu espero que a cada tempo e a cada dia, a cada aula, realmente vocês, juntamente conosco, de um modo geral, a gente venha aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento. Hoje, eu falei para a Cláudia falou assim: Juliano, se prepare que o pastor deu um tema lá da sua aula. Eu não sei se estava no script, mas é o propósito da nossa aula. Para quem não nos conhece e talvez esteja aí me ouvindo, vendo esse camarada aí na frente falar acerca da Bíblia, quem que é esse camarada? Né? Meu nome é Juliano. Não, Felipe. Eu cresci numa família cristã, então desde pequenininho eu cresci aprendendo a história da igreja. E se tem umas coisas que a minha formação no passado me ensinou, foi a história da igreja. A igreja que eu vim, ela tinha, diferente do que hoje se vê, mas antigamente ela tinha um cunho de estudo bíblico mesmo, e as crianças aprendiam a história da Bíblia. Eu lembro que com meus 8, 9 anos, eu ia para a escola desesperado, imaginando que Deus ia voltar, que Jesus ia voltar aquele dia, porque no dia anterior eu tinha xingado a mãe, né? Aí eu sempre estudei de manhã, eu acordava às 6h30, 6h30 estava indo para a escola, me aprontava, no meio do caminho ouvia de repente chovendo, aquele trovão, falando: nossa, Jesus está voltando, e eu xinguei minha mãe, não pedi perdão, aquele desespero, porque a gente aprendia essas coisas, né? Aprendia a Bíblia Sagrada. É uma pena que, com o passar do tempo, muitas igrejas deixaram de ensinar. A gente tem hoje 2 linhas que ainda mantêm essa didática do ensino, que são hoje, obrigado Liz, as histórias um pouco mais antigas, as igrejas um pouco mais históricas, aliás, são a igreja batista, a igreja presbiteriana. E eu então cresci ouvindo acerca da palavra, aprendendo acerca da palavra, aprendendo acerca da Bíblia no sentido histórico. E é claro que depois de um tempo, quando a consciência é formada, a gente aprende aquilo que é fundamental enquanto fé para a nossa vida. E dos últimos 10 anos para cá, eu me tornei um estudante, um leitor assíduo da Bíblia, um leitor assíduo da história da igreja, um leitor assíduo de diversos livros, daqui a minha esposa que não me deixa mentir. E por conta disso a gente foi, claro, adquirindo diversas experiências. Nós nos formamos, sou professor de filosofia, de ética e de sociologia, com habilitação em aula de história também. Então já tenho alguns anos que eu tenho dado aula de história, aula de filosofia, aula de sociologia. Isso, claro, veio agregar a nível didático e nível de conteúdo algo muito maior para a minha vida. Bom, vamos lá? Vamos começar? A segunda proposta do nosso pastorzão querido, que é o que a gente tinha conversado, a pergunta fundamental para nós no estudo hoje. Na semana passada nós fizemos apenas uma introdução, abordamos alguns temas, foi só aquele beijinho na flor, foi só aquela pitadinha de sabor. Sabe quando você vai degustar algo, uma comida, e vem um antepasto? Vai no restaurante e vem um antepasto, vem aquela entrada. Então a aula passada foi aquela entrada, e a gente vai a partir de hoje se aprofundar, e eu quero conduzir vocês juntamente comigo gradativamente a cada vez que a gente for a um degrau, a um novo desafio, a gente vai se aprofundando no ensino e no estudo. Se apagar a luz, Jean, ficou legal a gravação? Não tem problema? Como tem gente que está hoje aqui que não esteve na semana passada, nós vamos então estar gravando todos os áudios e vamos nos esforçar para estar gravando os vídeos também. Então, se você perder alguma aula, não fique preocupado, é só você vir, plugar o seu pendrive e você leva o vídeo e o áudio também. Bom, nós vamos iniciar do começo.
certo? Liciar do começo. Porque talvez fale assim, Juliano, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Tem gente que faz cada leitura terrível. Nós vamos partir de onde nós estamos. E aonde é que nós estamos? Numa igreja, com um público, como eu falei na aula passada, que já conhece um pouco do conteúdo acerca de quem é Jesus. E é desse conteúdo que nós vamos partir e se aprofundar no nosso estudo. Eu falei na aula passada que eu ia utilizar uma nomenclatura, e vale a pena a gente ampliar hoje o nosso glossário. Qual foi a nomenclatura principal que eu falei da aula passada? É que tudo que se dizia a respeito à verdade dos estudiosos e a verdade acerca da vida cristã, nós colocaríamos uma nomenclatura de pensamento cristão, certo? Então hoje eu vou ampliar um pouco mais. Tudo aquilo que a gente for falar acerca do ideal da igreja cristã, vamos chamar de comunidade. Por que eu estou fazendo essas diferenciações? É simplesmente para fins didáticos, certo? Nós estamos no estudo, não estamos num culto, é um estudo, então para fins didáticos nós vamos fazer essas diferenciações. Então, quando diz respeito à igreja, vamos estar falando da comunidade cristã, certo? Juliano, por que você não fala do cristianismo? Porque vai chegar o tempo em que eu vou falar do cristianismo histórico como manifestação humana. É diferente, certo? Da vida cristã, da comunidade de fé conforme o Novo Testamento e o cristianismo que a gente viu ao longo do tempo, ao longo da história. Tudo aquilo que leva a ismo no final, toda a palavra cristianismo, islamismo, budismo, hinduísmo, tudo que leva a ismo é uma manifestação histórica humana, certo? Então, como nós estamos aqui para diferenciar essas duas questões, é fundamental para a gente poder aprender. Então, quando falarmos acerca da igreja, estaremos falando como comunidade de fé, como comunidade cristã. E como falarmos acerca das verdades, estaremos falando acerca do pensamento cristão. Bom, a primeira coisa, a gente, partindo do princípio onde nós estamos aqui, e eu não quero agora me aprofundar nisso, que vai chegar o tempo que nós vamos fazer muito mais detalhado, mas vamos, a nível de introdução, como primeiro passo, o que se ouviu falar acerca de quem é Jesus? O que se ouviu falar acerca de quem é Jesus? O que já se falaram acerca de quem é Jesus? Por que vale a pena a gente partir daí? Porque muito se ouve falar, e eu particularmente ouvi muito, Jesus enquanto um profeta, Jesus enquanto um homem iluminado, Jesus enquanto um revolucionário, Jesus enquanto um zelote. Tem um livro escrito Jesus, o Zelote, e tem um outro que coloca Jesus como um mito romano. Então existem diversas histórias ao longo do tempo que descreveu quem é esse Jesus, certo? Então as histórias dos seres humanos, eles começaram a tentar dar uma explicação de quem é esse Jesus. Usaram essas terminologias. Jesus foi um profeta, Jesus foi um homem iluminado, né? Jesus foi um revolucionário, revolucionou o seu mundo antigo. Jesus foi um zelote. Nós vamos aprender essas terminologias, principalmente o zelote. O que é? Jesus foi um mito. Então tem somente da linha judaica, os judeus também messiânicos, e judeus um pouco mais tradicionais, ortodoxos, os judeus cabalistas, falam que Jesus, na verdade, essa questão da versão grega, da versão, vamos falar assim, a versão romana de Jesus, ele nada mais é do que uma figura mítica. Então tem até livros aí. Eu lembro que um camarada que eu conheço chegou a me pilhar com cerca disso. Eu falei, mano, eu nunca ouvi falar, mas eu vou pesquisar. E eu fui atrás, li 2, 3 livros, eu encontrei, li os livros, entendi o ponto de vista dele, do porquê que ele fala, mas em nada desconstruiu essa imagem de Cristo enquanto Jesus para mim. Quem é Jesus para nós? E é isso que é o ponto que é importante. A pergunta principal que a gente faz é de que Jesus é o Filho de Deus, certo? Jesus é o Filho de Deus. Então, partindo daí, aonde é que a gente encontra a descrição acerca de Jesus? Se Jesus é o Filho de Deus, e nós temos toda a informação, e para nós é muito mais fácil, porque já está dado no Novo Testamento a história acerca de Jesus. E é a partir dessa história que nós vamos entrar nessa investigação,
para que a gente possa aprender um pouco mais acerca de quem é Jesus e da sua manifestação. Aonde que encontramos a história de Jesus? Isso é interessante. A gente encontra na Bíblia, é óbvio. A Bíblia, ela é a história que revela Jesus Cristo. Agora, algumas coisas é interessante a gente falar acerca daqui, da Bíblia, porque existem algumas curiosidades, algumas coisas que a gente precisa aprender, para que a gente não fique apenas com uma imagem errada acerca do que é a Bíblia enquanto Bíblia, e o que é palavra de Deus enquanto palavra de Deus. Então, eu vou fazer essas divisões, como falei, em termos didáticos. O que é Bíblia? Bíblia é um termo, uma palavra, se não me falha a memória, latina, e o significado dela é biblioteca, certo? O significado da palavra Bíblia é uma biblioteca, é um conjunto de livros. É um conjunto de livros, é um compêndio. Ou seja, são 66 livros ajuntados que recebem o nome de canon, certo? O canon sagrado. É a Bíblia que nós temos na mão. Velho Testamento e Novo Testamento. Conjunto total de 66 livros. Agora, Juliano, eu aprendi que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Agora, vamos entender a questão didática acerca da Bíblia enquanto palavra de Deus. A Bíblia, nós podemos afirmar que ela, na sua totalidade, de Gênesis, Apocalipse, ela é a palavra de Deus? O que pode se conhecer de palavra de Deus está registrado e confinado na Bíblia Sagrada? Não. A Bíblia, ela é um livro que contém a palavra. Estão me entendendo? A Bíblia é um livro que contém a palavra de Deus, mas, no entanto, Deus nunca se deixou confinar numa forma humana, num pacote humano, numa biblioteca humana. A Bíblia, ela é o registro histórico da manifestação de Deus na história humana. Porque toda manifestação que se queira registrar na história, ela vai ter que acontecer na história. Então, a Bíblia é o veículo, é a mídia, é a exposição que mostra parte da palavra de Deus a um povo, a um grupo, e que através dessa manifestação é que nós viemos a conhecer. Então ela é uma, vamos dizer assim, dentre tantas as multifacetas de Deus de se revelar, uma delas foi através da Bíblia Sagrada. Olha que legal. Então, a Bíblia é uma das formas de Deus se revelar à humanidade enquanto palavra. Juliano, quem que te falou isso? Ora, a Bíblia. Ora, a própria Bíblia fala isso. Sério? Nossa! Não tenha dúvidas. A palavra de Deus nunca esteve confinado na Bíblia Sagrada. Professor, me prove isso. Então vamos lá, se você quiser provar. Abra em Salmos, livro poético, Salmos, de número 19. O livro Salmos não tem capítulos, tá, gente? Quando você faz referência ao livro de Salmos, você fala Salmo número. Capítulo é um livro organizado cronologicamente, então se tem capítulos, como os demais livros da Bíblia. Gênesis, Apocalipse, livros do Novo Testamento são capítulos, os livros dos profetas. Salmos não tem capítulos porque não é cronologicamente organizado. Então Salmos tem números, que são cânticos independentes. Olha o que diz o verso de número 1 do livro de Salmo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Pode seguir. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Ponto. Vamos nem continuar. Quando você fala que os céus proclamam a glória de Deus, o que é essa palavra proclamar? Anunciar. Proclamar é anunciar. Proclamar é verbalizar. Proclamar é justamente através de uma metodologia vernacular, vamos dizer assim, de você anunciar algo. E o livro de Salmos fala que os céus anunciam.
Os céus proclamam, os céus falam. Então a palavra de Deus não está confinada na Bíblia. Por quê? Porque até os céus falam. E é engraçado que no hebraico original tem uma diferenciação entre esses céus. Quando a gente fala de céus, a gente entende esse que está acima de nós. Então isso é o céu, é o que a Bíblia chama de firmamento. No hebraico faz uma diferenciação entre firmamento e os céus enquanto morada da divindade, morada de Deus. Seria céu e céus no plural. Igual a gente vê essa diferenciação no inglês, por exemplo. Quando você quer falar o céu no inglês, você fala sky. Quando você quer falar os céus acima, céus dos céus, você fala heaven no inglês. Existe essa diferenciação também no hebraico. Céu enquanto firmamento, é que o português é muito pobre, né? Brasileiro é pobre. É céu e céus, colocou só um S no final. Hebraico e inglês é chique, né? Colocou uma palavra diferente para poder registrar isso aí. Então fala que os céus proclamam a glória de Deus. Então, o que se pode conhecer de Deus, Paulo vai falar isso muito mais lá na frente, está revelado em toda a criação. Nesse próprio Salmo, mais para frente vai falar que a natureza, ela carrega essa mensagem. E mais, carrega uma mensagem do qual não se ouve nenhuma voz. Olha que paradoxo estranho. Fala que os céus carregam uma palavra, uma voz que ecoa de noite ao dia e ninguém ouve a voz. Mas Paulo, lá na frente no livro de Romanos, vai falar o que de Deus se pode conhecer enquanto palavra, enquanto proclamação está revelado a toda a humanidade. Então, se você quiser ser um pouco mais cuidadoso, meticuloso, olha para a criação com carinho, olha para os céus com carinho, olha para o nascer de um animalzinho ou de um bebê com carinho, a única conclusão que você vai chegar é: Deus fala. Então Deus fala. Então a Bíblia, ela contém uma parte dessa proclamação. Então a Bíblia, o que é a Bíblia? A Bíblia, ela é um livro. Como eu falei na aula passada, é chato isso. A impressão que dá é que eu estou desconstruindo tudo aquilo que você tem enquanto fundamento de verdade. Não é, tá bom? Por quê? Nossa, porque a Bíblia para mim era santa. Não, a Bíblia não é santa. Santo é o Deus da Bíblia. Certo? A Bíblia é uma mensagem, é um livro que carrega uma mensagem santa. Quando você faz essa diferenciação, muda o teu olhar radicalmente. Não que a gente vai menosprezar ou diminuir a Bíblia, de forma nenhuma, até como eu disse, ela carrega a palavra de Deus. Só que, numa mesma Bíblia que carrega a palavra de Deus, com um olhar cuidadoso, você vai ver diversas histórias que às vezes eu falo, não é possível que esse negócio aqui está na Bíblia. Não é possível. Não é possível. O Deus que a gente conhece não poderia ter registrado isso. Então, é por isso que eu estou falando que a Bíblia, ela é essa manifestação histórica. Então a Bíblia, em primeiro lugar, ela é um livro. Esse livro tem um conteúdo. Esse conteúdo é um texto. Qual é esse texto? O texto é as Escrituras. Olha como já mudou. Estamos vindo da Bíblia para as Escrituras. Bíblia enquanto livro, Escrituras que revelam a palavra de Deus. E o que é as Escrituras? As Escrituras indicam a palavra de Deus. E quem que é a palavra de Deus? Igual Jesus. Então Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de ação. É aquilo que João fala em Gênesis, em João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo. Esse verbo no grego é logos. Palavra que dá sentido, palavra que dá significado, palavra que empresta uma concretude. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, as Escrituras, ela tem a intenção de revelar a palavra. Então, as Escrituras foi dada ao homem, aos homens, com o propósito de revelar a palavra. Bom, Juliano, mas, como você disse, a Bíblia é um livro de 66 livros.
Jesus então seria esses 66 livros? De modo algum. De modo algum. De modo algum. Por quê? Porque, como eu disse, a Bíblia ela contém uma história. Muito do relato, principalmente do Antigo, é histórico. É a relação de Deus com um povo específico que Ele selecionou para a sua revelação na terra. Então, tudo que a gente pode conhecer acerca da palavra de Deus, não da história e não da Bíblia, mas enquanto Escrituras, está revelado em Jesus Cristo. Ou seja, em Jesus, lembra da proposital, quem que é Jesus? Em Jesus, nós temos a essência de quem Deus é. Em Jesus, nós vemos Deus. Jesus é essa cara de Deus. Jesus é essa expressão de Deus. O livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 3, fala que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. É importante a gente partir desse princípio que nós vamos, como eu falei, partir de onde nós conhecemos, de onde nós estamos. Jesus, então, ele é a expressão exata acerca de Deus. Eu quero conhecer como Deus é. Olha para Jesus. Eu quero conhecer qual é a palavra de Deus. Olha para Jesus. Eu quero conhecer como Deus pensa. Olha para Jesus. Você viu? Deixa eu fazer uma pergunta. Cadê a Bíblia daí? Já saiu. Está entendendo? Porque se Jesus é a palavra, e eu quero saber como Deus é, eu tenho que olhar para quem? Se Hebreus afirma que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, para mim encontrar Deus, eu tenho que encontrar quem? Jesus. Ele vai falar isso lá no Evangelho de João, capítulo de número 14, o verso de número 9, se não me engano, quando ele está se despedindo dos judeus, depois daquele episódio do lava-pés, e ele está falando que ele vai embora, que ele vai ir, e que ele vai voltar ao Pai. Um dos seus discípulos, chamado Filipe, pergunta para ele: Pai, Jesus, Senhor, Mestre, nos revela, nos mostra então o Pai. Qual é a resposta de Jesus? Há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido? Olha a pergunta de Filipe: me mostra o Pai, me mostra esse Deus que você vai voltar. Jesus fala: olha para mim, eu sou. Em João também, capítulo número 5, verso 39, Jesus fala o seguinte, conversando com os judeus: examinai as escrituras, escrituras que revelam a palavra. Jesus está falando para os judeus, para os fariseus: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Vocês examinam as escrituras porque julgam que nas escrituras vocês têm a vida eterna. Jesus fala: e são elas mesmas que dão testemunho de mim, são elas mesmas que revelam a mim. Ou seja, as escrituras que contêm vida eterna revelam uma pessoa. Quem? Jesus Cristo. Tá certo, pessoal? Tá tudo bem aqui? Se tiver uma dúvida, interrompe, pergunta, sem problema nenhum. Quiser que eu retomo com outros exemplos, com outra forma de falar, sem problema. Tá certo? Não fique apreensivo esperando um movimento para você glorificar e pá, porque não vai rolar, irmão. Nós estamos numa aula, tá bom? Tá bom? Porque às vezes a pessoa vem, né? Eu estou numa igreja, pá e tal, estou esperando o momento para dar um pulo, sair. Não vai rolar, irmão. A aula é diferente. Vem à noite aqui. Vem à noite que você vai poder glorificar a Deus com todo o seu ímpeto, todo o seu desejo. Mas eu tenho a certeza que conforme você vai aprendendo, você também vai dando glória a Deus aí no seu coração. Então vamos lá. O que a gente pode conhecer acerca de Jesus, de Deus, está revelado em Jesus. Jesus falou isso? Falou, como esse texto que eu acabei de citar, de João 5, verso 39. Jesus fala que os judeus examinam as escrituras, porque julgam ter nas escrituras, testificam acerca de mim. Elas me revelam, as escrituras me revelam. Tem uma outra passagem interessante em Lucas, capítulo de número 24, quando Jesus ressuscita, e ele vai lá encontrar os dois discípulos no caminho de Emaús, e um dos discípulos chama-se Cleopas. Diz que no caminho, os discípulos estão extremamente desesperados, frustrados, tristes, porque Jesus tinha morrido, os dois estão conversando, e de repente um viajante
partilha junto com eles o caminho, pergunta o que eles falam, eles param, interrompem, revelam para esse viajante estranho o motivo da sua frustração e falam: olha, você é o único Zé Ruela que está aqui em Jerusalém e que você não está ouvindo o que aconteceu nos últimos dias? E Jesus fala: não é possível, velho. De onde você está vindo? De Marte? De onde você está vindo? Não é Marte, porque não sabia o que era Marte naquela época, né? Não tinha ainda. Mas de onde você está vindo? Está vindo da Espanha? Galileu não tinha descoberto ainda, nem Copérnico, o heliocentrismo, os demais planetas. Ou seja, oi? Quem falou isso? Eu falei. Está na Bíblia? Não, é o Juliano. Aí Jesus fala: explica para mim o que aconteceu. Aí os discípulos contam para ele a narrativa acerca de Jesus. Homem profeta, homem de Deus, homem que, né, fazia coisas maravilhosas, e nós acreditávamos que ele era o enviado, o Messias de Deus, que viria para reestruturar Israel e devolver a ela a sua glória, mas já é esse o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, ele morreu. Aí Jesus fala: meu, você não comprou o jornal, o Estadão de hoje, velho. Você está com o jornal antigo, sexta-feira à tarde ainda, já passou 2 dias, estamos no terceiro, já lançou uma nova notícia. Você não comprou a nova notícia? Não. Você não foi na banca do Pardal? Não fui. Meu, o que rolou? Então, cara, esse camarada está falando aí, aconteceu um negócio diferente com ele. O que aconteceu? Então, diz o texto, que Jesus começa a explicar a partir de Moisés o que acerca dele continha as Escrituras. Olha o que fala lá em Lucas 26, 27. E Jesus, então, partindo de Moisés e os profetas, revelou o que a seu respeito continha nas Escrituras. Então, olha a leitura, a forma de Jesus olhar as Escrituras. Jesus olhava as Escrituras a partir de si. Porque quem é a palavra? É Ele. Então, qual é a forma que nós temos que ler as Escrituras? A partir de Jesus. Aí, a gente entende que Jesus, então, ele é a chave que nos dá a interpretação das Escrituras. O que a gente poderia chamar de chave hermenêutica. Juliano, mano. O professor falou que não ia ter esse barato aí de hermenêutica, de exegética e tal. Você está vindo com esse negócio aí? Não, vamos com calma. Eu não vou me aprofundar nisso. Para a gente poder entender, tem que usar isso. Como falei, para fins didáticos a gente vai utilizar o que for possível, irmão. De uma maneira simples, claro. O que é chave hermenêutica? Hermenêutica é um estudo que foi cunhado pelos filósofos gregos, que trata da interpretação de textos, certo? Não só da interpretação, mas da contemporaneização, da transposição daquela compreensão para que é para o nosso dia. Chama-se interpretação. Dentro da hermenêutica nós temos também a exegética, que é a interpretação do texto, a partir do texto para o seu autor. A hermenêutica interpretativa simples é do texto o que nós podemos entender. Então, vamos partir da hermenêutica simples. Se Jesus, ele é a chave e as Escrituras se revelam a partir dele, e ele compreende as Escrituras a partir dele, então, qual é o nosso olhar das Escrituras? É a partir de Jesus. Então, qual é a nossa forma de interpretar as Escrituras? A partir de Jesus. Por que isso é importante? Porque nós partimos das Escrituras que revelam Jesus. Quando eu entendo as Escrituras que revelam Jesus, isso me remete automaticamente a uma interpretação da própria Escritura. Você entendeu o ciclo que eu coloquei aí no slide? Tem um ciclo. As Escrituras me revelam Jesus, e Jesus me ajuda a interpretar as próprias Escrituras. Então, não tem como a gente fugir desse ciclo. A gente vai começar no primeiro ciclo. Qual? As Escrituras. Se as Escrituras é que revelam Jesus, nós vamos partir daí. A partir daí. Então, vamos lá. Próximo slide. As Escrituras que revelam Jesus é a Bíblia que contém essas Escrituras. A Bíblia que contém essa palavra de Deus, como eu falei há pouco tempo atrás. Ora, Juliano, vamos então entender um pouquinho mais acerca da Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro escrito no interregno de 1500 anos aproximadamente. Então, todo o conteúdo da Bíblia, das Escrituras, ela foi compilada, foi escrita, foi produzida
no intervalo médio de 1.500 anos aproximadamente. Então, olha o que você tem na mão, você tem uma raridade na mão. Um livro de aproximadamente 1.500 anos, só para poder completar. E nós vamos, do Novo Testamento para cá, são aproximadamente 1.940 anos. De Malaquias para trás, nossa. Abraão, aproximadamente ano 2040 a.C. Sabe que tem um tempinho longo aí? Interessante, né? A gente vai aprender essas coisas, da hora. Eu fico fascinado com essas coisas, irmão. Ou seja, as Escrituras é um livro escrito no intervalo de 1.500 anos, mas quem escreveu não foi Deus? Não, filhinho. Claro que não. Não foi Deus que escreveu. Cada livro tem um autor. Alguns, não chegou para nós o conhecimento do autor. Alguns a gente conhece, outros não. Então, é um livro escrito por pessoas diferentes, em épocas diferentes e culturas diferentes. Então, por exemplo, no Decálogo de Moisés, professor, o que é Decálogo? Os 10 mandamentos de Moisés. Grava aí a palavra Decálogo, com D. Decálogo, vamos aprender. Decálogo. Os 10 mandamentos de Moisés. Os 10 fundamentais mandamentos de Moisés. Na versão original, quando se fala sobre o mandamento da cobiça, versão original, está escrito assim, ó: não cobiçarás a propriedade do teu próximo, o carro do teu próximo, o animal do teu próximo e a mulher do teu próximo. Nossa, vocês estão me olhando meio estranho. Juliano, o que isso tem a ver? Olha para você ver a importância de conhecer cultura. Mulher, no Decálogo de Moisés, é propriedade. É propriedade. As feministas vão ficar com o cabelo em pé. Você é louco? Propriedade? Cadê os direitos de igualdade? Não é? Propriedade, que isso? Salários iguais? Já foi há muito tempo? Está atrasado isso aí, professor? Então, lá era propriedade. Mulher não tinha voz. Mulher era uma propriedade. Mulher era tratada como escravo. Mulher era comercializado. Olha que coisa, né? Ou seja, qual era a finalidade da mulher? Simplesmente reproduzir, ponto, mais nada. É por isso que ela não é tratada no Decálogo. Oh, Moisés. O Marcelão está lá assim, ó. É por isso que você vai apanhar o que chega em casa, Marcelo. É por isso que naquela época, quando está falando de cobiça, falando de propriedade. Eu não posso cobiçar o carro do meu vizinho, eu não posso cobiçar a propriedade do meu vizinho, eu também não posso cobiçar a mulher do meu vizinho. Não porque é a mulher dele, mas porque é propriedade dele. Ô Júlio, quer dizer então que depois que mudou pode cobiçar à vontade? Não. Já que passou, então vamos cobiçar? Não, não é isso. Jesus afirmou que não. Agora, é que mudou a cultura. Lá, você vê que de Moisés para Jesus, nós temos quase 1.300, 1.200 anos. De lá do Decálogo até Jesus, bate-papo com o fariseu, quase 1.200 anos, 1.000 e poucos anos, 1.100 e poucos anos. Então, é um tempo gigantesco, no qual mudou radicalmente a cultura. E lá, a cobiça já entra, não cobiçarás a mulher direto. Não fala da propriedade. Jesus já joga na subjetividade, aqui dentro. Não está mais falando para o lado de fora. Então, existem coisas que é importante a gente saber acerca da Bíblia, que são circunstanciais, são geográficos, são históricos e são culturais. A gente nunca pode fazer uma interpretação literal da Bíblia, uma vez que já está pautado para nós textos que foram escritos há 2, 3 mil anos atrás. Como você faz essa aplicação literal para o nosso cotidiano? Não tem como. Assim como nós vivemos coisas hoje que não tem na Bíblia e que exige uma resposta nossa. Na época de Paulo não foi diferente. Paulo viveu num tempo
Diferente já do próprio Evangelho de Jesus, 40, 50 anos depois, e na edificação da igreja, teve problemas que ele precisou dar respostas, do qual a vida de Jesus, o conhecimento dos apóstolos, não tinham respostas para dar. Ele teve então que olhar para Jesus, e filtrar toda a Escritura a partir de Jesus, para fazer a síntese, para fazer a interpretação do Espírito da palavra, para dar o ensinamento para a igreja. Porque se a gente for fazer conforme está na Bíblia, está ferrado, irmão. É olho por olho, dente por dente. Entendeu por que a leitura é importante a gente saber as geografias e culturas? Já me perguntaram o seguinte: mas Juliano, mas não começa em Gênesis? Não, começa. Mas não é sequência? Eu falo, não, de modo algum. Como que não é sequência? Mas quem falou para você que é sequência? Quem foi que te falou que é sequência? Quem afirmou para você que a Bíblia é sequencial? A Bíblia, o que eu acho interessante, é por isso que eu estou falando que desmistifica muito do que a gente acredita, porque a gente pensa que a Bíblia tem todas as razões e justificativas de explicar ela mesma. Não tem. A Bíblia não é nem um pouco preocupada em dar explicações para nós. A gente, que se quiser, tem que dançar o samba do crioulo doido para tentar entender alguma coisa. Do contrário, a gente não vai entender. E é justamente por querer entender que tem essa diferenciação sistemática em teologias diversas. A diversidade de denominação que a gente tem hoje é resultado do quê? De teologias interpretativas da Bíblia de forma diferente. Os adventistas creem de uma forma, os testemunhos de Jeová creem de uma outra forma, os mormons creem de outra forma, os batistas de uma outra forma, presbiterianos de outra forma, assembleia de outra forma. Vixe, nossa! O que é isso? É pessoas que pegam a Bíblia e usam de metodologia sistemática teológica para interpretar, para explicar a sua visão. Porque, como eu falei na aula passada, pegar a Bíblia, a gente pode fazer o que a gente quiser dela. Quiser ganhar dinheiro, nossa, olha para o Macedo, ganha muito dinheiro, velho. Se você quiser trabalhar com liderança, nossa, tem muita gente dando coaching, curso de palestras e liderança empatado na Bíblia Sagrada. Se eu quiser assaltar os órfãos e as viúvas, texto, tem tudo o que você quiser, basta a forma que você quiser ler. Então, a leitura simples é uma leitura doentia. Então, a gente tem que aprender a ler de uma forma positiva as Escrituras, de modo que possa gerar vida em nós. Esse que é o propósito. Ou seja, vamos lá então, as Escrituras, nesse interregno de 1500 anos, foi escrito por diversas pessoas em diversas culturas diferentes. Ela foi escrita para um povo específico, na história, selecionado por Deus, mas excepcionalmente a Bíblia não é cronologicamente organizada, e ela não fala de tudo. Tem muita coisa que ela deixa no vácuo, muita coisa que ela vem narrando a história, dá um ponto final, muda o capítulo, é outra história. Aí você fica lendo e fala, o que aconteceu com o fulano? A Bíblia não está nem aí para você, velho. Ela não quer explicar nada, ela quer pontuar histórias, personagens fundamentais para a sua revelação. Então, qual que é o propósito da Bíblia? Dar ênfase em pessoas, circunstâncias e histórias que cumpram o seu propósito. Vou repetir para você degustar, como diz meu amigo. A Bíblia, ela quer... Eu já esqueci. Sim. Acontece isso comigo de vez em quando. A Bíblia quer pontualizar pessoas. Nada. O propósito da Bíblia, então, é pontualizar pessoas, circunstâncias, histórias da revelação de Deus. Certo? Então esse é o propósito da Bíblia. Não é nunca deixar explicar tudo para você. Nunca. Ela quer traçar a história dela, a revelação dela. A gente que fica lendo e fala, nossa, isso aqui... às vezes eu leio a Bíblia, dá raiva. Coloca no mesmo... Por que ela passou um tempo? Coloca no mesmo período de tempo, Abraão e Sansão. Coloca no mesmo período de tempo, Sansão e Pedro. Nossa! Pedro vai puxar as espadas, e Sansão vai falar assim, vem com espada e com tudo, filho, você não é nada.
não dá para pôr, porque são culturas diferentes, histórias diferentes, mas não era o povo hebreu? Era, mas são anos, centenas, séculos de anos, diferentes um do outro. Que a revelação de Deus tinha um propósito específico para aquele tempo, e que percorreu essa história genealógica de um povo. É aí que a gente vai estudar e vai se aprofundar um pouco mais. Bom, vamos lá. Para que a gente possa conhecer acerca de Jesus, nós temos que recorrer ao Novo Testamento que narra a sua história. Novo Testamento, começa lá em Mateus e encerra em Apocalipse. Que também não tem nenhum propósito de dar explicação nenhuma para você, velho. Não pensa que você vai ler e vai falar, mano, compreendi tudo. É engraçado, isso que eu acho legal. A Bíblia está escrita na nossa língua e a gente não entende. Se fosse inglês, não, velho? Antigamente, latim, o padre rezava a missa em latim, você nem sabia o que o cara estava falando. Não, está em português e a gente não entende. Não é, Wilson? Eu acho isso... Olha que coisa boba, né? Tem hora que eu dou umas viajadas, assim. Coisa de filósofo. Um professor de filosofia fica viajando, assim. Meus alunos falam assim, professor, onde o senhor tira esses exemplos? Eu falei, nossa, se eu contar para você, velho. A impressão que está que o senhor não faz nada na vida, fica só pensando. Já penso que professor não faz nada. Outro dia perguntar para mim, Juliano, você não trabalha, só dá aula? Eu falei, nossa. Só é pastor? Como assim? Eu sou obrigado a responder. Está certo que é um ofício não tão privilegiado para alguns, desprezado para outros, mas não é assim também, né? O professor trabalha muito aqui, minha esposa, que não me deixa mentir. Eu entreguei, no começo das minhas férias, uma pilha desse tamanho só de trabalhos que eu estava corrigindo em casa. Ou seja, além de trabalhar dando aula, leva de serviço para casa, ainda está corrigindo prova, trabalho, apostilas, é horrível, trabalhe muito. Mas alguns pensam que a gente não trabalha, só dá aula. Então a gente tem tempo para ficar pensando nessas besteiras que a gente fica dando de exemplo. Bom, para a gente conhecer então Jesus, a gente tem que recorrer ao Novo Testamento, parte da Bíblia, a parte nova, NT, Novo Testamento, que também, como eu disse, não tem desejo nenhum de dar explicações para nós, mas ela, de uma certa forma, ela registra o tempo histórico desse personagem central do nosso estudo, que é Jesus. Então, o Novo Testamento registra acerca do Jesus histórico. Mas aí se impõe uma problemática, por quê? Não adianta eu saber acerca de Jesus histórico, se eu não estou familiarizado com o contexto histórico desse Jesus histórico. Porque ele é parte de uma cultura, ele é parte de um povo, ele é parte de um tempo, 1930 anos atrás. Juliano, por que você não fala 2000 atrás? Porque não é 2000 atrás. No nosso calendário, Jesus nasceu no ano 6 a.C. Repete, vou repetir. No nosso calendário, antes de Cristo, depois de Cristo, Jesus nasceu no ano 6 antes dele. Olha aqui. O nosso calendário foi 6 anos de diferença. O nosso calendário foi organizado no século 4 ou 5 por um imperador romano. Como não tinha data certa do nascimento cristão, a igreja tinha se tornado a igreja oficial do Estado. Então, para poder organizar o calendário ocidental, ele chegou numa data próxima e registrou. A partir daqui, marco zero. O que aconteceu antes é antes de Cristo, o que aconteceu depois, no nosso tempo, é depois de Cristo. E o próprio Cristo ficou para antes dele. Não é? Ou seja, você vê que a história é interessante. Então, qual que é o problema de a gente estar familiarizado com esse contexto? É uma problemática, a gente precisa compreender esse contexto. Ele é parte de um povo chamado judeu, fruto de uma nação chamada Israel. A gente precisa compreender todo esse contexto para encontrar esse Jesus histórico. Então, eu estou fazendo um caminho inverso daquele proposto no início. A gente partimos de Cristo, não de uma forma tão aprofundada, mas Cristo enquanto palavra de Deus, Cristo enquanto revelação exata de Deus, Cristo enquanto a expressão do resplendor da glória de Deus, que é nele e acerca dele que se fala a palavra. E aonde que eu encontro essa palavra? Nas Escrituras, certo? Começo da nossa aula. Agora, para a gente poder conhecer esse Jesus histórico, então essas Escrituras que falam acerca de Jesus, nós temos que ir para as Escrituras que revelam um contexto
de povo, de geografia, de ano, de cronologia, que é fundamental para a gente entender muita coisa. Porque a gente pode cometer erros grotescos, em cima de púlpito, falando, abrindo culto, pregando, ou ensinando alguém na escola, na faculdade, ou no seu vizinho, com coisas que não estão na Bíblia. Há exemplos que eu já dei na aula passada. Coisas que não estão na Bíblia e a gente afirma. Por exemplo, mais um. Nossa, são tantos exemplos. Jó, o livro de Jó. Subentende-se que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Juliano, mas não é Gênesis? Não, filhinho. Não. Em termos de organização, foi Gênesis. Em termos de escrito, o livro de Jó é o mais antigo. E no Novo Testamento, não é Mateus? Não. Nossa, Juliano, você... No Novo Testamento, o primeiro livro escrito foi a Epístola de Paulo aos de Tessalônica. Se não me falha a memória, o ano 46 depois de Cristo. O livro de 1 Tessalônica é o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Então você vê que ela não é cronológica. Ela foi organizada e a gente vai entender essa organização. O Velho Testamento é a mesma coisa, não foi organizado cronologicamente, mas teve uma formulação de organização em termos de biblioteca. Biblios, biblioteca. Então, como toda biblioteca precisa de uma organização, de tópicos, de temas, a Bíblia foi organizada por temas, tanto o Velho quanto o Novo, de uma forma similar. Quando é que se inicia essa história desse contexto de Jesus? Ela se inicia a partir do Antigo Testamento, é óbvio. Com todo começo, começa do começo. E o povo, da narrativa de Jesus na história de Deus enquanto palavra de Escrituras, também começou no começo. E é interessante que ela começa literalmente no começo. Lá no princípio. Você está dando risada, mas eu estou falando, no princípio. Pode ter o começo a partir de Abraão, começo a partir de Adão. Não, é no princípio. Marco 0. Não existia nada. Começa lá. No princípio era Deus. No princípio criou Deus céus e terra. Ponto. E a terra era sem forma e vazia. Ponto. Se nós estivéssemos numa faculdade teológica, só esses 2 versículos, aliás, só o primeiro ia dar muito pano para a manga. Porque a teologia tem essa ganância por conhecer. Então, o que significa no princípio? No princípio, a prepositiva no princípio, tal, aonde com a revelação, criou, o termo criar, Hashed, do hebraico, significa o quê? E quais aplicativos do texto usou essa terminologia? Quais foram os textos? Quem que usou? Qual que é a cultura? Nossa, a teologia é ridícula. E eu conheço pastores que ficam falando essas coisas em cima do púlpito. Eu conheci um que ia falar, ele parava para falar assim, não, isso aqui é prepositivo, isso aqui é adjetivo, não, isso aqui é antepassado, no tempo verbal, não. Então, irmãos, nossa, irmão, cala a boca, deixa eu pregar no seu lugar, é mais fácil. Então, ou seja, o Antigo Testamento, ele foi organizado numa sequência biblioteca, certo? Então vamos lá, o que é o Velho Testamento? Ele é dividido em partes. Quais são as partes? Primeira parte, Pentateuco, nós falamos na aula passada, é os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Pode passar o slide. Então, é nele que contém a primeira revelação de Deus na história. É no Pentateuco. Primeira revelação de Deus na história, porque é ele que narra o início de todas as coisas, mais exatamente no livro de Gênesis, certo? Como falei, a Bíblia não tem intenção nenhuma de explicar nada. Então, a Bíblia dá saltos de anos, saltos de gerações, saltos de milhões de anos, e você fica nesse vácuo tentando interpretar alguma coisa. A Bíblia não tem intenção de revelar, ela quer falar apenas uma mensagem. Então, no livro Pentateuco, o hebraico é a Torá, e aqui eu quero fazer uma correção. Na aula passada, eu falei do nome da literatura grega do Pentateuco, é Septuaginta. Foi escrito no século de número 2, antes de Cristo, pelos gregos de Alexandria, certo? Septuaginta, a partir dele é esse texto hebraico grego que foi utilizado no Novo Testamento, Septuaginta, com um S, Septuaginta, tudo junto.
Septuaginta. Septuaginta. Ele é um texto a partir dos judeus que foram levados cativo por Alexandre o Grande para o Egito. Alexandre, então, constrói uma biblioteca no Egito, chamada Alexandria. Nessa biblioteca de Alexandria continha os escritos gregos dos filósofos, Aristóteles, Platão, Sócrates, Epimeneto, Tales, Anaximandro, Anaxímenes. E ele, então, lendo a literatura a partir do grego, como o grego era a língua oficial daquele tempo, difundido pelo nosso amigo Alexandre o Grande. E os judeus, então, fizeram a interpretação do texto hebraico para o grego, século II a.C. A gente vai ver isso aí. Então começa, o primeiro bloco do Velho Testamento é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Cada livro desse tem um propósito que eu vou propor para vocês depois nos nossos estudos. Cada livro tem uma responsabilidade, certo? Depois do livro de Gênesis, vem um outro conjunto chamado de livros históricos. Os livros históricos. Quais são os livros históricos? Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Para você ver que não tem nada a ver na cronologia. O livro de Esther remete a um rei chamado Assuero, da Pérsia. Estamos falando aí século 7, 6 ou 5 antes de Cristo. Você vê que na cronologia ele está aqui logo depois do Pentateuco, e não tem nada a ver na cronologia. Neemias, Esdras, é contemporâneo de Malaquias, de Zacarias, é contemporâneo de Ageu. Então, veja que não tem nenhuma intenção de ser organizada cronologicamente. Esses são os livros históricos, são blocos. Então a Bíblia foi dividida em blocos. Primeiro bloco, Pentateuco, 5 primeiros livros. Depois os livros históricos. Na sequência vem os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Na sequência vem aí, então, a revelação dos profetas, dividido em 2 grupos. Os profetas maiores. Quem são os profetas maiores? Os profetas que tiveram um tempo de maior duração do seu ministério no povo hebraico, povo judeu. Profetas maiores. Maior de tempo, isso. Um tempo maior de expressão dentro do povo. Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois os profetas menores, que tiveram uma importância no povo judeu, mas, vamos dizer assim, em termos de conteúdo que deixou escrito, foi algo menor. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os profetas menores. Ele não foi organizado enquanto um livro histórico, porque ele não tinha a intenção de revelar a história de Deus na Terra, mas de um personagem específico. Entendeu? Por exemplo, o livro de Esdras, Neemias e Esther tinha uma historificação de Deus com um povo específico. Certo? Jó não. Jó é um livro isolado, à semelhança de Salmo, de Deus com um homem. Certo? Alguém quer falar lá atrás? Não? Por exemplo, fala, Denis. Se você existe, se você procurar, existe a Bíblia organizada cronologicamente. Tem vários livros cronologicamente. A gente vai traçar esse caminho aqui nos estudos cronológicos, né? Essa é a proposta. Provinha não. Vai me dar trabalho, pro. Não vai ter prova. Pode ficar tranquilo que não vai ter prova, Marcelo. Pessoal, eu já estou encerrando já. Só para a gente finalizar então. Vocês entenderam então o bloco do Velho Testamento? Certo? Volta o slide aí. Então, é o bloco do Velho Testamento, é esse bloco aí, dividido em 5 partes. O Pentateuco, que para o hebraico, para o judeu, é a Torá. Os livros históricos, livros poéticos,
livros dos profetas maiores e livros dos profetas menores. Bom, para a gente encerrar, aí se impõe para nós, em termos de estudo, um grande desafio. Primeiro desafio. Qual que é o primeiro desafio, partindo daquilo que nós estamos propostos aqui? É compreender o contexto da criação do homem, queda e revelação de Deus através de um povo. Certo? Então esse é o nosso desafio, é conhecer então a criação do homem, o contexto da criação do homem, da queda e da revelação de Deus através de um povo. Juliano, Deus se revelou a outras pessoas além do povo judeu? É óbvio, óbvio, óbvio. Como nós falamos aqui no começo, Deus não se deixou fechado na Bíblia. Se os céus proclamam a glória, quem será que já não foi chamado à semelhança de Abraão no meio do povo pagão para um propósito na terra? Talvez a gente não tenha registros, mas Deus nunca ficou impedido de se manifestar como queira. Melquisedeque, quem é Melquisedeque? Deus põe ele na história, Deus se revela para ele, não é da genealogia de Abraão, não é da intenção de Deus deixar registrado nem um antes nem depois de Melquisedeque, mas diz que Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo, encontra Abraão. Abraão está vindo com os despojos da guerra, que foi salvar o seu sobrinho Ló, ele faz uma festa para Abraão, Abraão come com ele, deixa os despojos com ele como oferta, porque ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, e Abraão, a Bíblia para a história de Melquisedeque, continua a história de Abraão, não está nem aí para nos dar explicação acerca de Melquisedeque. E aonde ficou? Não sei. Hebreus fala que de Melquisedeque nós não sabemos sua origem, nem o seu fim, nem conforme seus dias, acerca da sua família, só que como ele é um sacerdote supremo do Deus Altíssimo, Jesus, ele é sacerdote à semelhança de Melquisedeque. Por quê? Existia uma diferenciação de sacerdócio para o povo judeu. Qual é o sacerdócio? O sacerdócio da linhagem dos filhos de Arão, irmão de Moisés. Deus instituiu historicamente um sacerdócio histórico, humano, de um pedigree, vamos dizer assim. Qual é o pedigree sacerdotal? A partir de Arão, os levitas. Então, todos eles que eram levitas, eles eram sacerdotes. Jesus, ele era da tribo de Levi? Não. Ele não era sacerdote? Era, mas não da tribo de Levi. O sacerdócio dele é superior. Se você começar a ler o livro de Jó, à semelhança de Melquisedeque, Deus se revela para um homem chamado Jó, e a Bíblia fala que esse homem chamado Jó, ele era à semelhança de um sacerdote, que intercedia pelo povo, pelos seus filhos, e oferecia sacrifício constantemente ao Deus Altíssimo. Malaquias, Deus falando pela boca do profeta Malaquias, fala assim: vocês acham que eu me preocupo com a oferta e manjares de vocês? Vocês não sabem que desde o nascer do sol até o pôr do sol, existem nações se revelando e entregando sacrifícios de culto a mim? Ou seja, Deus se revela a quem Ele quer, Ele deixa explícito que as nações da terra cultuavam a Ele quando sacrifício, Ele joga isso na cara de um povo que estava negando Ele. Você acha que eu tenho um chamiguinho por você, Israel? Você acha que se você não me prestar culto, eu vou ficar frustrado porque você não me presta culto? Você é só mais um, meu filho. Eu estou querendo escrever uma história contigo. Se você não quiser, tem mais milhões de nações que se entregam, que sacrificam e que me cultuam. É que o meu negócio é manifestar na história a partir de vocês, mas eu não me deixei silenciado para os outros povos. E aí você vai conhecer a cultura de outros povos, você vai perceber essa fagulha da presença de Deus. Por quê? Porque Deus não se deixou calar. Deus não é judeu, Deus não é cristão, Deus não é evangélico muito menos. Deus não é corintiano. Eu só não vou falar que Deus não é São Paulino porque eu não quero fazer homofobia. Vão me processar depois.
Brincadeira. Deus acolhe a todos, pastor. Deus acolhe a todos. O amor é para todos, a graça é para todos. Então vamos lá, última parte. Então, ou seja, partindo do início, a criação do mundo, Gênesis 1, a criação do homem e da mulher, Gênesis 1, verso 27, a queda do homem, Gênesis 3. Olha aqui, de Gênesis 1 a Gênesis 3, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. A Bíblia, para você ter uma ideia dessa organização, eles têm muita discussão do versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, do capítulo 1. Se você for no verso de número 1 de Gênesis, está escrito lá: no princípio criou Deus céus e terra, ponto. Verso de número 2: e a terra era sem forma e vazia, ponto. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ponto. Nossa, só aí os teólogos escrevem um monte de coisa. Por quê? Olha a discussão teológica onde vai. Se Deus no princípio criou céus e terra, e fala que tudo que criou, Deus criou bom, o que aconteceu entre o verso 1 e o verso 2? Que no verso 2 apresenta uma terra sem forma e vazia. Nossa. Eu não tenho. Se os camaradas não conseguiram explicar, você acha que eu? Se os camaradas não conseguiram, os caras não conseguem explicar, você acha que eu vou conseguir? Eu tenho a minha opinião, mas o que vale aqui não é a minha opinião, então, ponto. A Bíblia, ela é um livro que fala por temas, como eu disse. Então, o que subentende-se, de maneira simples, só para você não ficar com a pulga atrás da orelha, é que Gênesis 1 é a introdução de todas as coisas, verso 1. Ele é como se fosse o tema de uma mensagem. Deus criou todas as coisas. Mas criou da onde? A partir do quê? Aí ele dá uma explicação no verso 2. A partir de que essa criação estava sem forma, não tinha forma. Criou a partir de trevas, criou a partir de água e criou a partir do Espírito. Só aí, nossa, escreveram muita coisa. A Septuaginta, ela foi extremamente influenciada, que é a nossa tradução, João Ferreira de Almeida veio da Septuaginta. Ela foi influenciada pelo pensamento grego, na mitologia grega. A gente condena a mitologia grega e tal, né? Fora a questão da divindade, a história mitológica em si, é uma tentativa igual de Gênesis de narrar a origem de todas as coisas. Se você lê a Teogonia de Hesíodo, um dos filósofos poéticos mais antigos gregos, né? Remonta aos séculos 7, 8 antes de Cristo, quando ele fala sobre a teogonia. O que é teogonia? Gênesis, a Gênesis de Deus, a criação de todas as coisas. Ele coloca no começo de todas as coisas, no princípio de todas as coisas, o caos e a terra. Olha que interessante. Caos e terra. O nome da terra, ele dá o nome de Gaia. O que é Gaia? Terra. O que é o caos? É esse espaço que não, vazio, que não tem nada para lá, nada para cá. Para a gente poder entender um pouco como seria. Imagine você uma queda súbita, sem chão, queda ininterrupta, sem dimensão de espaço nenhuma. Imagina o desespero. Isso é o caos. Qual que é a redenção do caos? Gaia, terra. Então, se você olhar Gênesis 1, no princípio era o quê? A terra era sem forma e vazia, e existia um vazio. Quando fala sem forma e vazia, é o vazio e terra. Olha como é muito semelhante à interpretação na mitologia grega. Não está. E o termo caos é um termo grego, né? Então, você vê que os teólogos ficam nessa discussão muito tempo. Houve relacionamentos, os titãs, nasceu os olimpianos, os deuses e tal. Irmãos, a partir então dessa compreensão, que para nós é importante, é que dessa narrativa de Deus com o povo, é que ele traça o caminho da redenção. Por que redenção? Porque o homem peca. Ele cria o homem, a mulher, e o homem transgride. É o que foi conhecido como a queda do homem. Então, a partir da queda, Deus inicia então, historicamente, a história da redenção, com personagens. Começa com Adão e Eva,
Na sequência vem Abel e Caim, depois vem Sete, depois vem Noé, depois vem Abraão, depois vem Isaac, depois vem Jacó, depois vem o povo dos Israel, dos hebreus no Egito, depois vem Moisés. Aí ele vem e começa a construir uma história, um emaranhado, uma teia, um quebra-cabeça, para revelar a redenção de Deus para a raça humana. E é isso que é legal, porque vai culminar onde? Vai culminar na vinda de Jesus Cristo, no tempo e no espaço, certo? Então tem uma proposta de estudo para nós a partir dessa aula, que é a próxima. Qual que é a proposta? Eu quero propor a vocês, ver se vocês concordam comigo para a gente trazer para a próxima aula. Qual que é a proposta? É fazer uma viagem breve, não é algo muito prolongado, breve, sequencial, para que a gente possa compreender os principais eventos ocorridos na história, desde a queda do homem até o período apostólico, o período da igreja, para a gente já conseguir compreender esse contexto. Por quê? Seria como? Primeiro, da criação ao chamamento de Abraão, nada prolongado, da criação ao chamamento de Abraão. Qual que é o esboço do Novo Testamento, de Gênesis, de Êxodo, de Deuteronômio, Levítico e tal? Então, qual que é o esboço, o que Deus queria falar para a humanidade nessa história da redenção, a partir dessa história, com esse povo, nesse texto. Depois de Abraão a Moisés, depois de Moisés a entrada de Canaã com Josué, de Josué a formação da nação de Israel, que já muda o tempo, muda a cultura, muda a estrutura geográfica, da desobediência de Israel enquanto nação ao cativeiros dos povos inimigos. Esse é o período intertestamentário que eu falei rapidinho para vocês na aula passada, aqueles 400 anos mais ou menos, aproximadamente. Começa o primeiro cativeiro em 756 a.C., com o reinado do Império Assíria. Então, esse contexto é importante para a gente entender o novo. Então, quando você vê Jesus falando acerca da lei de Deus, a lei foi dada a quem? A Moisés. Então, quem é Moisés? Qual é essa lei? Qual era o propósito? A gente tem que conhecer isso. E do cativeiro ao período apostólico, ou seja, depois do período de Jesus e a vida contemporânea de Jesus. Daí, quando a gente chegar nesse momento, a gente vai estar com a nossa mente já compreendendo a história de Israel. Claro que eu não, como disse, não quero me aprofundar nisso, porque não é o nosso objetivo, mas dar uma pincelada, para a gente entender pelo menos, para a gente se situar. Sabe aquela questão de você chegar numa cidade, você pelo menos sabe aonde você está. Está entendendo? Eu sei onde eu estou, eu compreendo onde eu estou, onde eu cheguei, certo? Essa é a proposta. O que vocês acham? Pode ser? Da hora? Cronologicamente, eu trago mapas, cronologia de tempo, certinho. A gente vai apresentando. Qual que é o esboço de Gênesis? Isso, esse. O que Deus queria falar em Gênesis, a partir desses personagens centrais? Isso. Qual que é o esboço de Êxodo? É esse o esboço. O que Deus queria revelar em Êxodo? Isso. Qual que é o esboço de Levítico? Porque o nome Levítico é que é um livro específico para os levitas, os sacerdotes, todas as leis específicas acerca dos sacerdotes. A gente vai compreender aqueles códigos, não os códigos em si, mas o porquê das leis. Números, né? Por que o termo do número do livro é chamado número? É quando é feito o censo, a contagem de famílias do povo judeu. Deuteronômio é a recapitulação de toda a lei de Deus, os estatutos de Deus. Então é interessante a gente saber essas coisas. Quando você falar um texto, você vai saber, esse texto é isso por conta disso. E é nisso, como as escrituras, que vai revelar quem? Jesus Cristo. E aí depois a gente faz a releitura, eu vou instruir vocês a fazer a releitura de Jesus, das escrituras a partir de Jesus, para que vocês possam ler em casa tranquilamente a Bíblia e compreender a partir de Jesus Cristo. Tá certo? O que vocês acham? Pode ser? Então, eu estou dando uma pausa. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algo a falar? A perguntar? Fala, Dani. Fala de novo. Tem a ver com o quê? Genética? Sim, por isso que o nome é Gênesis. Vem de gene, né? O gene fala de criação, gênese, né? O termo grego, gênese, vem de criação de coisas. Seria a criação da raça humana, criação de todas as coisas, criação da natureza como um todo. A gente daria o nome de cosmogonia, né? Gonia vem de origem, de gênese, cosmos, de criação. Então, os primeiros capítulos é a cosmogonia, a revelação, a criação de Deus.
para o primeiro povo, para o mundo, criando a natureza, os luminares e tal, e no sexto dia cria o homem, e depois aí inicia a revelação. Então Gênesis seria o princípio de todas as coisas. Uma coisa que é interessante, vocês sabiam que existe dúvida acerca da autoria do livro de Gênesis? Atribui-se a Moisés, mas a certeza é os outros 4, a partir de Êxodo. Gênesis não. Subentende-se alguns estudiosos que o livro de Gênesis era um livro que pertencia à família de Abraão, que era passado de geração em geração. Até porque antes de Abraão, aproximadamente, não existia escrita, a tradição era oral. A escrita surgiu, a escrita suméria, no ano 3100 a.C. Eram as escritas cuneiformes, com imagens. A escrita verbal, como alfabeto, surgiu no ano 2100, 2 a.C., com os fenícios. O nosso alfabeto, como a gente organiza. E a partir daí veio os alfabetos do fenício, veio todos os demais alfabetos de toda a língua que a gente conhece. Então, a escrita em si surgiu muito tempo depois. Então, subentende-se que o livro de Gênesis é um livro de tradição passada de geração em geração da família de Abraão, acerca dos seus antepassados, e que a partir de Moisés organizaram junto. É legal a gente saber essas coisas aí. Alguém mais tem mais alguma dúvida? Fala dele. O termo zelote é atribuído a um povo, a gente vai estudar isso um pouco mais a fundo, mais para frente, principalmente no período intertestamentário. Ele é um grupo de pessoas, judeus, existiam diversos grupos nos judeus, na época de Jesus, e esse grupo existia, por exemplo, os fariseus, os zelotes, os saduceus, os essênios, os herodianos. Os zelotes é um desses grupos, que eles eram como se fossem uns revolucionários, né, homens dispostos a pegar em armas. Eles tinham em si uma paixão, um fervor pela nacionalidade judaica de Israel, pelo hebreus. Então, eles se reuniam, não era um número muito expressivo, era um número pequeno, que todo o levante que eles tentavam se levantar contra o domínio de Roma, para tentar instituir um governo político judaico, na Palestina. Isso, o Judas, atribui-se a Judas também uma participação desse grupo extremista chamado Zelote, né, de revolucionário. Então, a aldeia do qual Judas pertencia, que era de Cariote, né, por isso chamado Judas Iscariote, a aldeia Cariote era uma aldeia tradicional onde se reuniam os zelotes, né. Entre esse grupo zelote também tinha alguns moradores dessa aldeia. É um grupo de revolucionários que queriam depor Roma e instituir politicamente. Nem todos os grupos dos judeus da época seguiram a Jesus. Alguns membros de alguns grupos seguiram, alguns herodianos, alguns zelotes, alguns essênios, alguns fariseus, Nicodemos é um, José de Arimateia é outro, alguns saduceus também. Então, um pouquinho mais para frente, não vai demorar muito essa narrativa nossa da história de judeu, tá? Vai ser um pouco mais curta, mas a gente vai estudar, especificar o que é cada grupo desse, porque o embate de Jesus é com esse grupo também. E o porquê que Jesus também conseguiu conquistar rapidamente o coração do povo, né? Porque eles olhavam para Jesus como parte de um desses ícones da revolução, né? Eles olhavam para Jesus. Imagine você convivendo com Jesus. É fácil a gente acreditar em Jesus hoje, porque não está revelada a história, né? E Jesus é Deus para nós, ponto, está revelado. Agora, encontra com Jesus na esquina, tromba com ele, você ia aceitar? Você olha o Henrique Cristo, você dá risada, cara. Você dá risada. Aconteceu naquela época a mesma coisa, né? É um paspalhão. Olha que palhaço. Algo afirmava a divindade nele. Por isso que o Nicodemos vem e afirma: olha, nós sabemos que tu és de Deus, porque ninguém faz o que você faz se Deus não estiver com ele. Ele era um ser humano comum. Então, por exemplo, Juliano, você falou que Jesus é a encarnação de Deus, a manifestação de Deus. Então, tudo que você quer conhecer de Deus está em Jesus. Toda a vontade de Deus ganhou cara, ganhou cheiro, ganhou expressão, ganhou suor em Cristo Jesus.
Então, uma leitura rápida, para você voltar para casa e almoçar agora com uma vontade de pegar o Novo Testamento e ler, é saber que, ao ler Jesus nas Escrituras, você vai estar lendo o Deus encarnado. Como que ele tratou as pessoas, como é que ele abraçou as pessoas, qual é a opinião que ele tem. Você vai ver que difere muito da nossa opinião. Porque a opinião de Jesus é uma. A gente quer pegar a opinião de Jesus para validar a nossa, quando deveria ser o contrário. É a nossa a partir da opinião de Jesus. Não é? Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Oi, Serginho. Pela lei. Zelosos. Pela lei. Né? O zelo pela lei e pelo patriotismo judaico. Né? O zelo pela nação judaica. Alguém mais tem mais alguma pergunta? Quem? Fala, querida. A gente vai estudar isso aí. A gente vai estudar. Feliz, a gente vai. Não, agora não. Mais meia hora de aula para explicar isso. Pode ser? Depois, sequência? Pode ser? Vai estar na sequência mesmo, na próxima aula a gente vai estudar isso aí. Tá bom? Vou disponibilizar o slide. O slide vai ficar salvo aí no computador da igreja, quem quiser pegar. Tá bom? O áudio já foi gravado, se quiser pegar também à noite, pode trazer o pendrive. O áudio da aula passada e dessa aula já está gravado. Pode, claro. Sim, pode. Pessoal, muito obrigado. Bom almoço para vocês, um bom domingo e até semana que vem.